Olá, que alegria tê-lo mais uma vez aqui conosco para a nossa série de estudos da série A Mais Linda História de Amor. Deus tem um plano fantástico para salvar a sua família e a minha família. Começamos agora mais um estudo da série Adoração em Família. Como você já sabe, cada estudo desse é embasado na Bíblia, a Santa Palavra do Senhor. E nessa série, essa temporada, temos o livro A Mais Linda História de Amor, que é o plano da redenção que o Senhor tem para minha casa, para sua casa, para nossa casa. O tema de hoje é o amor reviveu. E para começar, queria convidar então o pastor Hélio Carnassale. Pastor, ora com a gente, por gentileza. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais uma oportunidade de refletirmos no teu amor redentor, no teu amor salvador. Dá-nos sabedoria, capacidade de aprender e reter esses ensinamentos tão preciosos para que a nossa vida se modifique segundo a tua vontade. Amém. Abençoa-nos e aos nossos amigos, irmãos e às nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Como você sabe, né, é fundamental ter a Bíblia como base para tudo na nossa vida. E para o estudo de hoje, pastor Josana, que texto o Espírito Santo moveu o seu coração para dar como introdução ao nosso estudo? O texto de Lucas, capítulo 24, tratando sobre o momento da ressurreição de Cristo, e os versos 4 e 5 que dizem o seguinte: Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. E o verso 5 diz: Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Que coisa tremenda, não? Exatamente, é esse momento ali de emoção, quando o desespero das mulheres que achavam que Jesus estava morto se encontrou com a esperança da resposta do anjo dizendo: está vivo. Aquele que vocês vieram buscar morto, na verdade, está vivo. A gente fica pensando, né? Eu fiquei pensando assim, em todo o cenário que compunha aquele momento, um pouquinho anterior, quanto tanta dor, tanto sangue, tanta agonia, tanto desespero, tanta angústia, tanta sensação de desamparo que aqueles homens e mulheres sentiam ali, porque aparentemente Cristo sucumbiu à morte, né? Aparentemente eles saem dali desesperados, angustiados, perdidos, achando que tudo tinha sido em vão. Mas, Dom Hélio, que momento espetacular foi esse, hein? E, mais uma vez, contrastes, né? Você tem, de um lado, os sacerdotes que, não querendo admitir, mas agindo como tal, vão a Pilatos e pedem uma guarda, porque temiam que o corpo fosse roubado, porque esse impostor, diziam eles, diz que em 3 dias ressuscitaria. Vai ser pior se ele se rouba, vai ser, né? pior. Então, você tem esse grupo, aí vão lá os soldados e os representantes do Sinédrio. De outro lado, você tem Satanás e seus anjos vibrando, porque tiraram a vida de Jesus, vibrando. E, por outro lado, você tem o céu numa tremenda expectativa. E o único grupo para quem Cristo havia dito claramente que ele ressuscitaria, eles não entenderam, eles não estavam imaginando nem esperando por isso. Isso tem uma aplicação forte para nós, né? Qual é o grau de atenção que nós prestamos às palavras de Jesus, à sua palavra? Que coisa, hein? Na nossa casa, na nossa família, na igreja, os sermões que nós ouvimos, quanto nós estamos retendo, quanta atenção nós estamos dando, porque há tantas vozes gritando por aí hoje. Qual é a voz que nós estamos ouvindo em nosso lar, em nossa vida? Jesus falou tão claramente para eles que ele iria ressuscitar, mas eles não entenderam. Você tinha um cenário que os ímpios acreditaram mais do que os discípulos. E é muito interessante e muito forte a cena, e aqui a gente tem que pensar também
que vem um anjo do céu, se une aos anjos que estavam também montando guarda ali. Havia duas guardas, então, né? Duas guardas. Na verdade, três. Três, né? Os anjos do mal, os anjos do bem E o romano. o romano. E então vem esse anjo do céu e ele desperta. Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Agora, Jesus havia dito que ele era o único que podia dar a sua vida, por quê? Porque ele era o único que podia tomá-la. Então, aí entra o mistério da piedade. Como é que o Cristo homem morreu, o Cristo Deus não morreu, é claro. Então é o mistério da piedade. O mistério da piedade que também não encontra espaço na nossa limitada mente humana e finita para compreender a infinitude de Deus. Mas aí a cena descrita é muito impressionante, porque esse anjo vem, ele com um gesto, ele faz a pedra rolar, os soldados ficam apavorados, os anjos do mal fogem. Aí Satanás vê que a sua vitória não foi vitória, foi apenas uma aparente vitória, e aí então Jesus sai da sepultura. Que coisa gloriosa. Aí chegam as mulheres, né? Chegam as mulheres que haviam combinado para chegar mais cedo. Mas quem chega mais cedo? Maria Madalena. Ela chega mais cedo e vê a tumba vazia. O que ela faz? Volta para o cenário. O Senhor não está. Quando ela volta com João e Pedro, as outras mulheres já tinham chegado e vê também a tumba vazia, o túmulo vazio. Então, Pedro volta, João volta, as mulheres voltam, mas Maria fica. Mas há um momento aqui de sensibilidade muito interessante, que os anjos perceberam a dor daquelas mulheres e eles consolam. A sensibilidade. A família precisa ser um lugar de sensibilidade. Os pais precisam ter sensibilidade. O casal um com o outro. Os pais com os filhos. Há momentos em que há tristezas no coração que não conseguem ser manifestadas em palavras. A família é onde nós somos restaurados. Tem que ser um lugar de restauração. Se a família não é esse lugar, se não há essa sensibilidade, como os anjos tiveram, eles perceberam a tristeza das mulheres, a decepção. Eles podiam ter simplesmente feito e irem embora, mas não, eles ficaram lá, os anjos. Por quê? Para confortar essas mulheres. É interessante que, pelo que a gente percebe, o Deus percebe cada lágrima. Sim. E a forma como cada um sofre. E o interessante é que o consolo, pastor Josanã, foi dado de acordo com o que cada um necessitava. Que coisa impressionante. Sim, fantástico. E me chama muita atenção também essa ideia de que onde as pessoas só viam morte, havia vida já. E isso é muito comum. A gente olha para situações que acontecem e só vê morte, destruição, abandono, quando na verdade o que está acontecendo ali é a atuação de Deus. Então, o anjo pergunta assim: por que você está procurando entre os mortos o que está vivo? E às vezes a gente olha para situações que, ao nosso ver, nosso julgamento já está morto, já acabou. E Deus diz assim: não, ainda tem vida aí, há vida aí. Quando logo em seguida ele encontra com os dois ali no caminho de Emaús, eles estão tristes, ele pergunta: o que vocês vêm conversando? O que foi que aconteceu? Você é o único que não sabe? E eles: não, o quê? Como assim o quê? Era o próprio Jesus quem estava ali, ele era o protagonista. Mas o que ele não entendia, e queria mostrar isso para eles, é que por que havia tanta tristeza se era um momento de alegria? Então, há coisas que acontecem na família, há coisas que acontecem no casamento, com os filhos, que parecem desastres, mas se você está nas mãos de Deus, Deus é capaz de transformar desastres e aparentes derrotas em vitórias e ressurreição. É por isso que Paulo tantas vezes usa a ressurreição para ligar a coisas espirituais, como o batismo, como o novo nascimento, como andar com Cristo todo dia, é você todo dia morrer e ressuscitar, porque a ressurreição tem esse poder de onde parece que não tem vida, ainda há vida pela atuação de Deus. Que interessante. Eu fiquei me perguntando, Dom Hélio, a amizade que é muito grande, né, Hélio? E o pastor Josanã, Maria, mãe de Jesus, foi ali, certo? Maria, mãe de Jesus, foi lá. Uma mulher chamada Salomé esteve ali, uma outra mulher chamada Maria, esposa de Clopas, que é um dos que estavam em Emaús, no caminho de Emaús. João foi lá, o melhor amigo de Jesus, né? Pedro, que morreria, né, de crucificado futuramente de ponta cabeça, também esteve ali. A minha pergunta que eu ficava pensando ao ler o tema é: por que Jesus apareceu só para Maria? Porque se fosse eu,
Eu teria parecido para minha mãe, né? Sim. Mas eu pensei só para Maria Madalena. Porque foi ela a única que permaneceu junto ao túmulo, pastor Wallace, meu querido amigo. Ela ficou inconformada. Mesmo os anjos tendo dito que ele tinha ressuscitado, ela ainda permaneceu numa atitude de desconfiança. Ela ainda achava que não era bem aquilo. E ela chorava copiosamente. E aqui é uma coisa interessante, que ela observou o jardineiro, né? E essa figura que para ela era um jardineiro, era a pessoa de Jesus. E aqui é talvez um dos relatos mais lindos dos evangelhos. Jesus, ele está ali esperando por Maria, e quando ela se dirige a ele: Senhor, se tu o tiraste, o esconde, então mostra-me o lugar que eu vou lá tirar o corpo dele. Como é que ela poderia? Veja, ela nem fala coisa com coisa, né? E nesse momento ela está chorando, e os seus olhos, cheios de lágrimas, não lhe permitem discernir a realidade. E isso é uma coisa linda. Ela não percebeu que Jesus estava perto. Há muita gente que sofre, que está chorando e não percebe a proximidade de Jesus. Não percebe que Jesus está perto e acha que está sozinha, está sofrendo, que Deus esqueceu. Maria é um exemplo para nós que Deus está o mais perto possível. Quando nós nos concentramos em nós mesmos e não em Cristo, na nossa própria dor, na autocomiseração, nós perdemos a Cristo de vista. E quando Jesus diz Maria, simplesmente isso, sua voz angelical, ela reconheceu a voz de Jesus. E aqui mais uma vez vem a aplicação, né? Será que hoje nós reconhecemos a voz de Jesus em meio a tantas vozes que existem por aí? Será que nós discernimos a voz de Jesus? Será que em nosso lar essa voz é ouvida? Nos cultos familiares, no entretenimento da família, na recreação, nos programas familiares? Será que nós estamos abrindo espaço para ouvir a voz de Jesus nos cultos familiares, no culto de recepção do sábado, na ida à igreja? Então é para a gente pensar. Essa passagem, uma das mais lindas do Evangelho, e ele diz: não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Jesus, ele retarda a apresentação dele junto ao Pai para ouvir que o sacrifício havia sido suficiente, satisfatório, por causa de uma mulher. Aqui vem outro aspecto também. Ele resgata o valor da mulher, e mais, ele comissiona a mulher, e Maria se torna a primeira testemunha da ressurreição. Uma mulher, a primeira testemunha. E nesse ponto aí é importante essa questão do testemunho. Agora eles tinham um trabalho a fazer. Eles deveriam anunciar para as pessoas. Mas o capítulo que estamos estudando hoje deixa claro que não antes de receber o Espírito Santo. E eu acho isso muito, muito interessante, porque, veja, era uma notícia fantástica, ele estava vivo. Então, os que o sacrificaram deveriam ouvir, as pessoas, ele disse assim: não, eu não quero que vocês saiam sem poder. Eu quero que vocês primeiro busquem, e aí o capítulo que estamos estudando hoje fala sobre o Consolador. Vocês vão receber poder do céu para esse testemunho. Isso é muito relevante para a nossa vida também, para o momento que vivemos. Temos um anúncio muito grande a fazer. Jesus está voltando. Esse Jesus que ressuscitou está vivo e vai voltar. E precisamos também desse poder do alto para anunciar, precisamos clamar pela presença diária do Espírito Santo em nossa vida, para que as pessoas vejam que nós não temos simplesmente uma notícia, nós temos a notícia, e que essa notícia não é dada por convicção, essa notícia é dada com o poder do céu. Então, essa ligação entre dizer que ele está vivo, mas esperar que o Espírito Santo venha sobre eles, para mim é incrível, poderoso. Uma coisa, vocês estavam tão animados, empolgados, que eu queria falar uma coisa, mas eu disse: não vou falar não, deixa eles falarem, depois eu retomo um pouquinho. Uma coisa interessante que você colocou, pastor Hélio, é que quando ela diz, né, quando ele fala, onde você veio, quando ela começa a perceber, diz assim, aonde que você colocou o corpo dele? Mais adiante, em algum momento do livro, diz assim, que ela diz assim: se você levou o corpo dele, porque esse túmulo é um túmulo de rico, porque era de José de Arimateia, me diga onde está, porque eu vou buscar o corpo dele, porque eu sei aonde há uma tumba vazia, que era a tumba de Lázaro. Eu sei onde é a tumba vazia, então eu pego ele dessa tumba de rico, se for o caso, e levo uma tumba de pobre. Mas por favor, né?
Então, ela sabia do poder, porque ele havia ressuscitado a Lázaro, e agora ali ela está sofrendo, angustiada, esperando a promessa. E uma coisa que me veio no meu coração, pastor Hélio e pastor Josanã, quem sabe, para quem está nos ouvindo, Maria era tida como a pior das pecadoras. Ela não era a pior das pecadoras. Mas Maria Madalena era tido como a fama que era a pior das pecadoras, o que ela não era. Né? Ela era uma pecadora como eu, como cada um de nós. E ao apresentar-se primeiro para ela, que era tido como a maior pecadora de todos, na leitura da comunidade ali local, diz assim: não importa onde você pecou, não importa quem seja você, eu ressuscitei por você. Então, para mim, é muito emblemático ele não aparecer para a mãe, não apareceu para o melhor amigo. Porque se aparece para a mãe, diz, não, apareceu para a mãe. Maria é uma mulher tão santa, apareceu para Maria. Para João era o melhor amigo. Mas quando aparece para a mulher, que era tida como a pior prostituta, ele disse: eu estou vivo para resgatar todos, não importa como você se sinta, não importa quem você seja. Isso para mim foi muito tocante, muito pastor Alice, ela era tida assim por um erro que havia cometido e abandonado. Sim, sim. Mas cruelmente ainda tida como tal. E isso vale também para a iniciativa de Deus, a misericórdia de Deus. Deus não vê e não julga como vê e julga o ser humano, né? E transformar Maria, que não tinha esse conceito todo de excelência, na primeira testemunha da ressurreição, vai lá, é relevante para nós, porque o que nós podemos nos tornar mediante a graça de Cristo, porque Cristo não olha para mim, para nós, e vê o mal que eu sou, o pecador. Ele vê o que eu posso me tornar mediante a operação da graça dele. Exatamente. Então, que ninguém se considere indigno isso. a ponto de não poder participar. E volto a uma observação, a um conceito de que a melhor forma de nós esperarmos a volta de Jesus é testemunhando. Ativamente. Agora, para terminar, porque o tempo está acabando, Jesus vai ao céu para receber, como o Hélio falou, esse dito do Pai, esse reconhecimento. O sacrifício foi completo e suficiente. Como o céu recebeu, depois de estar ali desesperado, angustiado, morreu, está lá na tumba? Como o céu recebeu? É lindo ver os textos que o livro apresenta, né, dos Salmos, de vários textos de Isaías, mas eu gosto muito da descrição que é apresentada no capítulo 5 de Apocalipse, né, na recepção de Jesus no céu, e é apresentado isso. Quando ele senta no trono, quando ele recebe o poder. Mas naquele momento inicial, ele é recebido e a Bíblia diz, de uma maneira poética, abri-vos os portais, porque vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Senhores. E essa grande questão que precisamos ter sempre em mente: Jesus venceu. Jesus venceu. E como ele venceu, a garantia de vitórias para a minha família, a garantia de vitórias para a minha vida. E essa vitória de Cristo, ele compartilha com todos nós. Então, o capítulo 5 apresenta isso e volta a apresentar de novo no capítulo 17 de Apocalipse, verso 14. E esse texto, para mim, é fantástico, quando a Bíblia, ela de maneira muito poderosa, ela diz, falando sobre essa vitória de Jesus, tem um texto que eu acho belíssimo, capítulo 14, ou capítulo 17, verso 14, quando diz assim: pelejarão contra o Cordeiro, porém o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e vencerão também com ele os chamados, eleitos e fiéis. Isso aqui é fantástico. Jesus venceu, mas ele compartilha a sua vitória, e com ele vencerão também. Então ninguém vai chegar no céu dizendo eu venci. Não, ele venceu, mas ele compartilha comigo a sua vitória, e foi expressada ali na ressurreição. Que presente maravilhoso, né? Recebido agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é de fato o doador da vida. Amém. Que Deus nos abençoe, não? E Deus nos dê sabedoria para viver isso e acreditar nisso e pregar isso e colocar isso como o alento e a esperança da minha alma, para que eu possa levar a tantos outros que estão sofrendo por aí. Pastor Hélio, o tempo se foi, infelizmente. Você ora com a gente para terminar? Sim. Vamos, por favor.
Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pelo estudo de hoje, tão maravilhoso, que nos traz promessas e certezas tão especiais. Oramos, Senhor, para que onde a morte possa haver vida, se há alguma família que está enfrentando uma situação de morte espiritual, emocional, filhos afastados da igreja, casamento ameaçado, que possa haver vida, Senhor, que possa haver ressurreição de tudo aquilo que o Senhor pôs de bom em nosso coração. Amém. Abençoa, portanto, os nossos lares e a cada um de nós, as nossas igrejas. Oramos, Senhor, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.